Na paz, na alegria, na presença de nosso Deus, Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, retomamos o nosso assunto juntos neste grupo de Conexão Bíblica. Estamos aqui para mais um tema sobre as parábolas do reino, que por sinal é a última parábola que nós estamos tratando, que é a parábola do rico e do Lázaro, né? E é bem pertinente colocar essa parábola como final, né, das parábolas do reino, porque ela trata exatamente do momento limite, onde o reino dos céus foi anunciado em todo o período, em toda a história da humanidade até aqui, visando esse propósito, que é a chegada no reino. E a chegada no reino passa por uma situação que é apontada na parábola do rico e do Lázaro. Então, hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto que começamos a semana passada, a semana retrasada, né? A semana passada ficou para refletir sobre alguns aspectos, mas vamos agora dar continuidade e ver se a gente conclui hoje, então, estes assuntos. Pode ser que fique alguma coisinha para diante, mas vamos tentar concluir o assunto. Tudo isso vamos fazer sempre nas nossas limitações, né? A gente não está aqui para afirmar nada que não seja aquilo contido na palavra de Deus. É ali que está o conteúdo verdadeiro, né? Então, nesse aspecto, a gente tem que estar sempre ciente da nossa limitação e deixar isso claro para todos os que ouvem. Então, que isso tudo seja feito com o socorro daquele que pode nos levar à verdade, que é Jesus Cristo, e que nos deu o Espírito Santo, pela justificação da fé. Assim, colocamos-nos na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo, para falar estas coisas e orar, pedindo ao Pai que na graça dele e de Jesus Cristo nós possamos fluir aqui a palavra viva, a palavra de Deus, e ela possa ser acolhida por cada um dos que ouvem, da melhor forma, com a paz no coração, com a confiança de que o Espírito Santo está em cada um dos que creem e que pode nos ensinar a verdadeira luz, aquele caminho de esclarecimento. Pedimos estas coisas, Senhor, na graça de Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos lá então, né? Nós já falamos alguns assuntos e sobre a parábola, então vamos passar rapidamente no que trata esse último tema, né? Bom, parábola do rico e do Lázaro. A gente colocou esse texto logo no início, dizendo que ela trata de uma questão de justiça. Todos os seres humanos vivem nesse mundo e vivem entre esses dois polos aí, a justiça e a injustiça, né? Nós temos critérios particulares de cada um de nós sobre justiça e sobre injustiça, né? E questionamos muita coisa do que vemos, né? Isso a gente mostrou da última vez. Essas questões, inclusive aquele exemplo de Jó, levantando questões sobre os bons, sobre os maus, sobre as pessoas que só olham para si mesmas, todas essas questões que existem, né? E como responder a isso? Então ficou bem claro para nós que o juízo de Deus, que é onisciente e onipresente, é necessário, né? Esse juízo vem para separar estas coisas. Por quê? Porque o plano de Deus é eterno. E a injustiça, eternamente, ela se torna algo que deteriora tudo, né? Então ela tem que ser removida a tempo, né? Lembrando, então, que essa passagem de Pedro, falamos sobre ela, 2 Pedro capítulo 1, diz o seguinte: o poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e a comunhão com Deus, que é a piedade, né? Então, essa vida e comunhão com Deus está agora ao alcance do ser humano. O poder divino, Deus deu-nos tudo. Ele nos deu Jesus, que está na tela aí, em primeiro lugar, que veio e pagou um preço altíssimo que nos justifica, deu a justificação ao homem. Então, toda a nossa injustiça, eventualmente, pode ser
banida pela fé em Jesus Cristo. Depende da nossa decisão, né? Só da nossa decisão. Se formos para Jesus, se decidirmos por Ele, de verdade, então somos justificados. Ao ser justificado, recebemos algo extraordinário, né? Que são os dois aspectos seguintes aí. Podemos dizer assim, em primeiro lugar, o renascimento, que é uma nova natureza em potencial. É a entrada em nós de um espírito recriado. O espírito é o lugar dos valores, né? E esse espírito do homem recriado é um novo nascimento. Então esse é o renascimento. Ele tá como que espiritualmente como uma criança limpa para ser preenchida com novos valores, que, lembrando, o espírito, nas três partes do homem, corpo, alma e espírito, é o lugar onde se são guardados os valores, a essência do ser humano, né? Então, mediante a justificação em Cristo, junto vem um renascimento, que é a substituição daquele espírito do homem velho, e entra então em cena o espírito do homem novo, mas ainda deve crescer, né? E para isso temos um ajudador, o Espírito Santo. Então, esse conjunto de coisas, o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Jesus Cristo, passa a estar permanentemente em nós e deve estar permanentemente até a eternidade. Então, isso está escrito, né? Ele veio para estar eternamente conosco. Então, a justificação, o renascimento e o Espírito Santo é tudo o que é necessário, o que contribui para a vida e para a comunhão com Deus. Isso foi dado, dependendo só da decisão em Cristo, né? E a partir daí, como Deus quis que permanecesse no homem o poder de decisão para esta escolha, o juízo passou a ser indispensável, como está escrito aí. Por quê? Porque uma hora, tendo em vista a eternidade, será necessário separar a luz das trevas. Estou falando aí figuras que representam a justiça perfeita, a luz, e as trevas, a escuridão das injustiças, né? Então, essa separação tem que acontecer, e isso é o juízo. E isso é o assunto, de uma maneira bem simples e compacta, que está na parábola do rico e do Lázaro, né? A gente tem que ver que e isso a gente tem tratado em todas as parábolas, esse poder de decisão do homem vai nos colocar entre esses dois extremos, né? Por isso, cada um vai ao seu próprio lugar. Tudo isso é assunto que a gente já tinha comentado. Essa decisão é que vai definir, e a decisão fica na nossa alma, onde Deus quer ver a nossa decisão manifestar-se, tá? Ele deu tudo o que é necessário, mas a decisão fica em nós, né? Então, a parábola do rico e do Lázaro, ela tem por tema o juízo de Deus. Esse é o tema da parábola. Embora de uma maneira, como eu falei, bem simples, uma historinha de dois judeus, né? Um muito rico, outro muito pobre, e um que se regalava na sua riqueza e não estendeu a mão ao outro que estava ali diante dele, continuamente sofrendo uma pobreza muito grande, né? E aí, então, essa parábola nos leva a uma situação após a morte, e que está, portanto, nos mostrando que o juízo de Deus se manifesta após a nossa morte, né? É tudo uma figura, por enquanto, é uma parábola, né? Mas traz ensinamentos e as conclusões estão na palavra de Deus. Por isso que essa parábola só aponta essa direção. Existe um juízo após a morte. Esse juízo vai separar luz das trevas e vai tratar disso. É um juízo que vai tratar sobre isso, ou de uma maneira temporária, ou de uma maneira definitiva, mas é necessário uma separação. Então, esse tema, isso que mostra a parábola, é que vai ser tratado por muitas outras passagens da Escritura, que nós vamos apontando aqui. Primeiro, na parábola, existe um ponto que eu acho que é o mais importante da parábola. O mais importante, que é quando o rico, lá no meio do sofrimento que ele encontrou após a morte,
uma situação de fogo, que é de provação, né? Que representa a provação. E ele, aflito lá, sentiu que não tinha como ele sair daquele fogo, porque o juízo estava determinado. E então pediu a Abraão, né, que é a visão que ele estava tendo, pediu a Abraão, que era o pai daqueles que geraram, é o pai da nação de Israel, né, e essa parábola foi feita naquele contexto, né, Jesus contou naquele contexto. Então ele pediu a Abraão que ressuscitasse alguém para avisar os irmãos dele, para que não viessem na mesma situação que ele, não cometessem os mesmos erros que ele. E Abraão disse que não tinha, porque existia um meio de acontecer isso, porque existia um abismo entre os dois. E esse abismo representa que, uma vez dado o veredito, de acordo com um juízo justo, não tem como mudar a sentença. A sentença está lançada e deve ser cumprida até ao máximo. E aí ele clamou por um meio de vencer isso, pelo menos para os que estavam aqui. Embora Abraão tenha dito a ele, lá ele já tem esse meio. Está lá a Moisés e a lei. Cumpram a lei, né? Então respondeu isso. Mas nós sabemos que esse pedido foi aceito ainda, né? Porque esse ressuscitado veio, né? Então, Jesus, o ressuscitado, é a resposta ao pedido do rico da parábola. Ele se fez a única ponte capaz de superar o abismo entre a justiça do homem e a justiça de Deus. Por quê? Porque a justiça do homem não cumpre a justiça de Deus. A vontade do homem é voltada para as coisas perecíveis, coisas que acabam e que geram um monte de conflitos, de situação de disputa nesse mundo, né? E, portanto, injustiça sobre injustiça. E, para cumprir a justiça de Deus, precisávamos de um recurso. E esse recurso indispensável era aquele que veio ressuscitado. Infelizmente, acontece aquilo que Abraão disse. Lá eles têm a lei e os profetas, ouçam-nos. Agora nós temos o ressuscitado, ouçamos a esse ressuscitado. E sabemos que tantos ainda cometem o mesmo erro, né? Então, esse sentido é o mais importante da parábola, né? Agora, nós vamos desenvolver muitas coisas sobre o juízo, porque é o que está apontando, e realmente o juízo é o passo final para o reino dos céus. Já que estamos tratando de parábolas do reino, precisamos conhecer, com base nas Escrituras, o máximo possível sobre este momento. É o que eu falei, vamos tratar de um assunto complexo, um assunto que envolve valores refinados a extremo, né? A extremo, que nós não temos como abraçar totalmente, mas o que está escrito, nós temos firmeza, né? Então é nesse aspecto que nós vamos tratar desse assunto, tá? Bom, continuando ainda sobre o que nós já falamos, né? Deuteronômio 15, versículo 4, 5 e 11, né? Vai revelar o que estava acontecendo com aqueles dois personagens da parábola, né? Por quê? Porque as causas do juízo é o pecado, né? Existem dois tipos de pecado: pecado contra Deus e pecado contra os homens. Os dois tipos de pecado são razão para juízo. Por quê? Porque Deus não tem parte com a injustiça. A justiça e Deus se misturam, nós vamos ver que eles são uma coisa só. E não tem como estar diante de Deus carregando a injustiça, né? Então, olhando para a parábola e para o que está escrito em Deuteronômio 15, né? Nós vemos que os dois personagens continham pecados, né? O pobre tinha o pecado, por quê? Porque a promessa da lei garantia que Israel e aqueles que estavam debaixo da aliança, da primeira aliança, aquela primeira interação de Deus com os homens, que foi através de Abraão, né, e sua descendência, aqueles que estivessem na aliança e obedecessem aos mandamentos,
esses não seriam pobres. Ela afirma claramente aí no Deuteronômio 15. Né? Mas existia um pobre lá, então, diante do rico, né, que era Lázaro. Então a gente conclui daí claramente que ele não soube cumprir a lei e foi condenado em vida por essa tendência, né, a não estar atento a tudo que Deus havia dito e, portanto, não valorizando estas coisas, foi caindo em condenação já nessa vida e sofrendo. Por outro lado, concluímos que o rico também não cumpria a lei, porque no final dessa passagem do Deuteronômio, além dele falar que aquele que cumpre a lei teria abundância, prosperidade e riquezas, fala também que sempre haveriam pobres na terra, porque haveriam os que não saberiam se entregar totalmente à lei, né? E por isso ele alertava, estende a mão ao teu irmão pobre, abre a mão. E aí a lei falava, ajude o teu próximo como você ajuda a si mesmo, né? Esse resumia os mandamentos da lei. E, portanto, o rico também pecava. Né? Então, os dois estavam pecando. Né? No caso, os dois pecando contra o homem e, indiretamente, contra Deus, porque não cumpriu o mandamento da lei da aliança. Né? Então, vamos ver. O que seria um pecado contra Deus? Né? Pecado contra Deus é o pecado daquele a quem muito foi dado, tá? Ou seja, aquele em que entrou de alguma forma numa interação mais íntima com Deus. E ao ofender dentro dessa interação os propósitos de Deus, a justiça de Deus, ele está pecando contra Deus. Então esse é aquele quem muito foi dado, né? Aquele a quem pouco foi dado vai ser tolerado coisas, mas esse pode pecar contra os homens, né? E era exatamente o que o pobre havia feito, porque estando em Israel, negligenciou o cumprimento da lei e foi sendo arrastado pela pobreza, pela condenação da lei, e isso era um mau exemplo para os judeus, né? Então, daí a gente conclui essas duas situações. Todo ser humano no mundo está a caminho de um juízo, né? Porque vamos ter que avaliar se estamos na justiça ou na injustiça, né? Então, os dois eram pecadores e os dois tiveram uma condenação. O pobre nesse mundo, o rico na outra vida. A questão era saber se esse juízo era eterno ou não e se a absolvição era eterna ou não. Bom, vamos continuar daí em diante. Os conceitos de Deus e de justiça formam um todo inseparável, é isso que nós falamos, né? Tá, Romanos 3, no versículo 1, começa assim. Em que então se avantaja o judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Ou seja, está perguntando para que serviu a primeira aliança. E o autor, que é Paulo, né, da carta aos Romanos, responde, muita em todos os aspectos, principalmente porque lhes foram confiados oráculos de Deus. E aí ele mesmo faz a pergunta, mas então, se alguns deles não foram fiéis, acaso a sua infidelidade destruirá a fidelidade de Deus? De modo algum, porque Deus há de ser reconhecido veraz e todo homem como mentiroso, segundo está escrito. Assim serás reconhecido justo em tuas palavras, está falando para Deus, e vencerás quando julgares, lá no Salmo 50. Né? Vamos vendo isso, então, em mais detalhes. Né? Essa frase é bonita, é importante para nós. Né? Deus tem uma intenção, e ele mostrou isso lá na profecia do Salmo e aqui na visão de Paulo, na revelação de Paulo pelo Espírito Santo. Né? Deus tem um propósito de ser reconhecido como verdadeiro, ser reconhecido como totalmente justo. Isso vai ser comprovado. Deus não precisava comprovar isso.
Ele é todo poderoso, está acima de tudo. Poderia ter essa atitude de não tenho que provar nada para ninguém. Mas a palavra de Deus mostra que Deus há de ser comprovado como verdadeiro. E nós, homens, como mentirosos. Mas por que todo homem é mentiroso? Sim, todo homem está numa situação em que ele não tem como cumprir a justiça de Deus, a não ser por um caminho, aquele caminho que foi dado. Porque a nossa justiça não é perfeita, a gente não é onisciente, a gente não é onipresente, então precisamos de um socorro, né? E essa veracidade de Deus, essa justiça perfeita de Deus será comprovada. Isso é importante, porque o juízo é uma coisa definitiva e eterna, né? E esse juízo que virá é eterno. Então precisa ser estabelecido por uma justiça perfeita, totalmente perfeita, e esse é o propósito de Deus querer ser reconhecido verdadeiro e mostrar que em cada questionamento nosso é porque a gente não tem a ciência plena. Isso é um conceito que ajuda a gente a entender todas as coisas na palavra de Deus, né? Em Deus não tem a menor mancha de injustiça, é o que está aí na tela. Duvidar disso foi a esperança de Satanás, é a esperança que ele mantém. Satanás tem dúvida não. Ele se dispôs a provar que Deus não é totalmente onisciente, né? E se ele conseguir isso naquela corrida, né, para implantar, para a geração dos filhos de Deus, se ele demonstrar isso, ele vai pôr em dúvida o trono de Deus, que é fundamentado nessa justiça inabalável e que será comprovada, que será totalmente comprovada. Tudo bem, vamos deixar a dúvida quanto a essa justiça na mão de Satanás e dos que seguem a Satanás. Nós vamos manter a nossa determinação. Deus será comprovado veraz, sem a menor mancha de injustiça. Então, justiça o que é? É um conjunto perfeito de valores, de essência, do ser, né? E isso está revelado como? Lá em Mateus 12:35 diz assim: o homem de bem tira boas coisas do seu bom tesouro. O mal, porém, tira más do seu mau tesouro. Eu vos digo, no dia do juízo os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras que será justificado ou condenado. Então essas palavras são de Jesus, no Sermão da Montanha, ensinando a multidão, ensinando a nós, né? E ele disse que nós vamos prestar conta de toda a palavra. Mas por que da palavra? Porque a frase em vermelho aí no final revela o que está dizendo isso. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. O coração é o órgão que representa o espírito, que é o lugar onde são guardados os valores, da onde saem os nossos propósitos, das nossas ações. O que move as nossas decisões, os nossos conceitos é o espírito. E o nosso espírito tem que estar cheio dos valores de Deus e dele temos que remover os valores do homem, porque a justiça do homem não cumpre a vontade de Deus. Isso só acontece de maneira sobrenatural, por isso o único caminho é Jesus Cristo, né? Então, justiça está definido aí, é o conjunto perfeito desses valores que deveriam gerar a vida, o ser humano. Ele tem que estar apoiado nesses valores e eles têm que ser perfeitos, né? Bom, mas vamos ver como que isso se dá agora com respeito a nós que estamos nessa nova aliança. Qual é a nova aliança? Aquela que Jesus veio estabelecer. A velha aliança, ela era toda apoiada na lei e era uma aliança que deveria ser praticada. A nova aliança é apoiada na lei levada, a lei perfeita da liberdade, a lei levada à perfeição, e que não é para ser praticada, mas é uma mudança de natureza, do modo de ser. Não basta eu me esforçar por fazer, agora eu preciso ser, né?
essência do exemplo dado por Jesus no Sermão da Montanha, em que ele mostra o que na lei você devia fazer as coisas, mas no novo mandamento você vai ter que ser conforme aquilo que a lei falava. É diferente de praticar. Fazer é algo que vem lá de dentro, da essência do Espírito. Por isso o Espírito deve ser recriado. Então, tem um alerta aqui colocado na tela. Toda recusa, por exemplo, toda vontade de negar as coisas, todo conflito, situação de discórdia, né? Ligada a valores, ou ligada a conceitos que a pessoa tem, esses conflitos que levam a ódio entre as pessoas, né? E toda disputa por algo que é importante para esse, que é importante para aquele, essas situações são sinais da presença da injustiça. Porque é a injustiça que provoca isso. Quando tem uma briga, ou você está negando algo, ou existe um conflito, ou está disputando por alguma coisa, é porque você acha que aquilo é bom e é para você e não é e não deve estar com o outro, ou não deve estar sendo desviado por outro, ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, situações onde existe a negação, existe conflito, existe disputa, são sinais de que há injustiça. Isso é normal, né? Porque nós não vivemos num mundo perfeito, né? Vai ter justiça em cada lado, né? E tem hora que você tem que recusar algo mesmo, principalmente se for uma tendência maligna, né? Tem que estar em conflito, em batalha mesmo, principalmente se for uma obra de forças do mal, né? E tem que disputar, sim, os valores mais preciosos têm que ser conquistados, né? Cuidado, mas isso, quando tem essas situações entre os homens, é sinal da presença de injustiça e devemos, nestes casos, avaliar atentamente se ela não está em nós mesmos. Então, todas essas situações podem ser resolvidas, né? Quando isso acontece entre os homens, a solução é estar disposto, agora estou falando disposto, não é que você tem que dar continuamente, porque não adianta eu dar para o mal, eu tenho que dar para o bem, né? Se eu estou do lado errado, aí eu tenho que abrir mão, tenho que aprender a dar. Então a solução para a recusa, para o não, é o sim, que é o dar. A situação para o conflito é buscar a paz, a reconciliação. E a situação para a disputa é abrir mão daquilo que está sendo disputado. Ora, né? E isso, quando a gente percebe que a causa da disputa, do conflito, da recusa está em nós, a solução é nós aprendermos a dar, reconciliar e abrir mão. Eu sempre falo, é muito anunciado, que o cristão deve buscar a paz, né? O cristão deve aprender a estar disposto a dar, a dizer sim, né? O cristão deve estar disposto a abrir mão de direitos, né? Por quê? Porque ele tem tudo o que é necessário para a vida, né? Então a solução é essa, vale para o convertido, mas vale também para o não convertido. Eles também vão ser julgados de acordo com as disputas que eles trataram e do seu comportamento nessa relação. Por quê? Porque tem o pecado do homem contra o homem e do homem em relação a Deus. Os dois pecados que nós falamos, né? Os dois vão ser levados a juízo. Vamos ver um exemplo do não convertido. Essa parte é interessante porque estamos tratando aí de justiça, né? Está vendo que isso está relacionado com o nosso assunto, né? E é a mesma frase em dois evangelhos. No evangelho de Lucas, que nós vamos ver agora, e no de Mateus, que nós vamos ver na sequência. É interessante que o exemplo foi dado por Jesus e Lucas registrou esse exemplo dado por Jesus de uma forma que leva a crer que está se tratando ali de uma pessoa normal, de uma pessoa que estava ali em Israel, mas não era uma pessoa temente a Deus, não estava preocupada com Deus, né? Então ele dizia assim, dizia ainda ao povo, quando vedes levantar uma nuvem no poente, logo dizeis, aí vem chuva, e assim sucede.
Quando vedes soprar o vento sul, dizeis, haverá calor, e assim acontece. E aí ele chama atenção. Hipócritas, sabeis distinguir os aspectos do céu e da terra, como, pois, não sabeis reconhecer o tempo presente? Por que também não julgais por vós mesmos o que é justo? Pessoal, vamos refletir um pouquinho, que essa frase não é brincadeira, não. Essa frase é importante, tá? Veja o homem. Agora estamos falando do homem natural. Vamos esquecer um pouco a figura de Deus, né? O homem natural. Ele vive no meio da criação. Ele entende hoje absurdamente de tudo que está na criação, e sempre de modo crescente. Sempre a criação vai revelando novos recursos, né? Recursos que a gente vê aí de tecnologia, de ciência, de oportunidades, de tudo que ele vai aprendendo com a natureza. E ele vê e chega às conclusões que são verdadeiras, porque são científicas, né? Provadas cientificamente, e vai tirando conclusões e conclusões. Mas aquilo que importa mesmo fica de lado. Ele não vê, por exemplo, o Criador por trás da criação, né? E, ao não ver isso, ele não consegue distinguir o que é justo, né? Quando ele tem todas as condições para isso, porque faz coisas extraordinárias, né? E aí ele não percebe que, muito mais do que descobrir todos esses processos, todos esse conhecimento tão enorme extraído da criação, muito mais do que isso, era ele distinguir a justiça, o que é justo. E aí vem a frase, que se repete para os dois casos. Aqui era para o não convertido, que está preocupado com as coisas daqui, né? Ora, quando fores com o teu adversário ao magistrado, e aqui ele está falando de um julgamento. E esse está falando já do julgamento que nós estamos tratando, o juízo final, né? Faze o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho. Isso é aquele acordo que nós tratamos há pouco, né? Abrir mão, conciliar-se, isso aí. A fim de que ele não te arraste o juiz te entregue ao executor e o executor te ponha na prisão. Digo-te, e aí é Jesus afirmando, não sairás dali até pagares o último centavo. Então, toda injustiça terá que ser lavada de alguma forma num processo de purificação, né? E aqui está valendo para o não convertido, porque aqui está chamando a atenção que mesmo o não convertido tem condição de descobrir o que é justo, porque a prova é tudo que ele descobre da criação. Por que não vê o essencial, né? Vamos para o convertido agora. Esse vale para nós. No fim, a conclusão é idêntica, é a mesma, porque os dois trouxeram pelo Espírito Santo aquilo que Jesus havia falado. E vemos que o que ele falou valia dos dois lados, né? E aí ele mostra que aqui é um convertido. Ó. Se estás, portanto, para fazer tua oferta diante do altar, então aí era os judeus ofertando coisas a Deus, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, nem faz a oferta. Ele fala, para aí, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Olha a importância disso. Só então vem fazer a tua oferta. Aí repete aquela frase que estava já no texto anterior. Entre em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao seu ministro e sejas posto na prisão. Em verdade vos digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Então você vê que a questão da justiça é importante para o convertido e para o não convertido, né? Os dois têm um perigo, são o trato com o seu semelhante. É aí que ele deve distinguir se ele está do lado da justiça ou não, né? Essa última frase dos dois textos bíblicos anterior, que foi dita no Sermão da Montanha, abrem claramente a possibilidade de juízo temporário. Ou seja, ele falou até, não sairás antes de teres pago o último centavo, né? Então existe uma possibilidade de sair,
mas antes vai ter que passar por esse processo de refinamento, né? Então, existe um juízo temporário. É uma conclusão fundamental para nós, né? O juízo não é só um preto no branco, vai ser, eventualmente, numa medida, de acordo com a injustiça cometida, né? Conflitos entre os homens são como vínculos que os prende a esse mundo, sabe? Porque quando pecamos contra o homem, nós não podemos pensar que Deus pode renegar isso a ele. Pecou contra os homens, é problema dos homens. Não, ele cometeu injustiça, certo? Então, conflito acaba nos prendendo àquela situação. Para passar no juízo de Deus, era melhor não ter esses vínculos, né? Para comparecermos diante de Deus, vão ter que passar pela justiça, é melhor estar livre desses vínculos, né? Por isso que na outra parábola que nós tratamos, que é a parábola do homem rico, a conclusão final é a seguinte: fazeis amigos com a riqueza injusta, ou seja, entre os relacionamentos humanos, né? E as coisas, os valores humanos, para que essas pessoas, vos recebam nos tabernáculos eternos. O que significa isso? Para que eles não nos condenem, nos acusem, porque se a justiça estiver do lado dele, nós vamos ter que pagar isso até o último centavo, como Jesus mesmo disse, né? Bom, continuando aí na questão da nova aliança, agora trazendo para o processo do convertido mesmo em Cristo, ali estávamos falando de uma maneira meio geral. Agora estamos falando na nova aliança, na fé em Jesus Cristo, né? Vamos ver esse juízo quando o pecado é em relação a Deus para do não convertido. Agora estamos no tempo atual. Saiu da velha aliança, entramos na nova aliança, né? Todo não convertido, olha que frase, já está condenado antecipadamente, pois não aceitou a justificação gratuita concedida por Jesus mediante a fé. Não aceitou aquele pedido do rico, tá? Que pediu que ressuscitasse alguém e anunciasse o caminho que justifica, que traz a salvação, né? E mais do que o rico tinha pedido, ele pediu só para que avisasse. Jesus veio e pagou o preço, pessoal, já fez o completo. Então basta crer nele, né? Então, se eu não me dispus a crer em tão grande sinal, que é anunciado continuamente no mundo, né? Então eu já estou sob alguma condenação, já tenho uma condenação sobre mim. Mas existe somente uma forma deste homem não convertido agradar diretamente a Deus. Não dá para ele agradar por alguma outra forma que não fosse através de algo que estivesse relacionado com Cristo. Vamos ver como que isso acontece. Isso acontece, e a gente reconhece bem na passagem de Mateus, capítulo 25, 31 a 45, onde o critério de absolvição daqueles que não conheceram Jesus ficou baseado nessa frase que está aí na tela. Todo bem que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. Está vendo como o homem, sem se converter, pode agradar a Deus? Se ele tiver algo dentro dele, que é descrito lá em Mateus 25, 31 a 46, que é: eu estava doente e me visitaste, estava nu e me vestistes, estava com fome e me destes o que comer. Então, essa situação, essa atitude de que a gente chama misericórdia, que é cobrir com amor a miséria do outro, isso é a misericórdia, né? Essa atitude, quando encontrada no ser humano, ela tem valor como se tivesse sido feita para Deus, porque ela é uma jurisprudência, é algo que alguém fez em favor de um dos pequeninos irmãos, que são os convertidos, que estão verdadeiramente no mundo, às vezes em situação de dificuldade por causa das perseguições, e ao fazer isso ajudou a Deus. E, portanto, essa situação de misericórdia vai ser aceita, a misericórdia vai ser aceita como justificação, né? Então ele tem essa chance. Este será absolvido no juízo de Deus,
Não para reinar, como os filhos de Deus, né, que são para reinar, mas para ser aceito no reino, que a gente chama de trevas exteriores. Essas trevas exteriores não é um lugar de trevas, é um lugar, sim, que não tem, onde não habitam aqueles que se tornaram luz, mas que está sob a luz da Jerusalém Celeste, que é o reino de luz, né? Ele não vai estar lá, mas vai estar aceito no reino, né? Por quê? Porque nele foi encontrada a misericórdia, conforme está lá em Mateus 25, 21 a 46, que é o texto de que Jesus deixou sob o juízo final. É ali que ele separou as ovelhas dos cabritos. As ovelhas são quem? Pessoas onde foi encontrada a misericórdia, né? Por exemplo, na passagem, e quais exemplos tem disso nas Escrituras? Em Lucas 10, 25 a 36, a passagem do bom samaritano. Ele viu alguém que estava caído, ferido, e passou um levita e não fez nada, que era um homem da lei, passou um fariseu e não fez nada, passou um samaritano, que era um povo desviado da aliança antiga, mas ele tinha um coração de misericórdia e estendeu a mão para aquele que estava caído, né? Então, essa situação de misericórdia, todas essas escritas, né, é o que define a diferença entre a ovelha e o cabrito. O cabrito é aquele que não tem misericórdia. Ele vive por interesses próprios unicamente. Ele não sai de si mesmo, como a misericórdia determina. E haverá juízo sem misericórdia, conforme está escrito em Tiago 2, para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Está vendo que é uma maneira daquele que não se converteu ser aceito no reino. Não para reinar, está em vermelho, mas para estar num lugar onde ele vai estar sob vigilância da lei, né? Contudo, mesmo este que onde encontrou-se a misericórdia, pode estar sujeito a um juízo temporário, ó. Se for requerida por outro homem, é uma justa condenação. Se alguma situação ele andou em situação de injustiça em relação a outro homem, esse homem pode, um juízo perfeito vai apontar esse ponto e eventualmente ele vai ter que pagar isso de uma maneira temporária, até que, como está escrito, até que ele pague o último centavo, né? Então esse é um juízo em relação ao homem, né? Em relação a Deus, pode ser resolvido sendo portador da misericórdia. Em relação ao homem, vai depender de pagar o preço que o homem sofreu. Mas também tem a condenação definitiva para aquele que não se converteu, o não convertido. Estamos tratando desse. Quando que ele é condenado definitivamente? Que ainda nem sabemos o que é isso direito, isso vai ser falado até o fim, né? É o pagão, a pessoa que não creu em Jesus, que acatando a influência de Satanás, que é fácil, porque ele é astuto, está no mundo e o engano é enorme, né? Então, acatando a influência, tornou-se um filho de maligno. Você está vendo que é o mesmo processo para se tornar filho de Deus? Tem que pegar a palavra de Deus, acolhê-la e dar importância a ela. Mas no mundo existe a palavra do adversário, de Satanás. E essa palavra vai semeando o joio, semeando semente. Assim como a palavra de Deus é a semente do trigo, a palavra de Satanás é a semente do joio. Aquele que acolhe mais semente de um ou do outro vai se tornando aquilo que ele acolhe, né? Então, aquele que vai se tornando um filho do maligno, assim como podemos nos tornar filho de Deus pela sua palavra, podemos nos tornar filho do maligno pela palavra dele. E vai se tornando, portanto, um instrumento usado por Satanás. É um paralelo do convertido. Aqui o convertido é um instrumento de Deus. O não convertido, que acata o joio, vai se tornando um instrumento de engano. E olha o que está escrito em Lucas 17:1. Jesus disse também a seus discípulos: é impossível que não hajam escândalos, mas ai daquele por quem eles vêm. Melhor lhe seria que se lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar, do que levar para o mal um só desses pequeninos.
tomai cuidado de vós mesmos. Esse texto aí, o versículo 17, capítulo 1, é o primeiro versículo do capítulo 16 que termina, que é o finalzinho da parábola do rico e do Lázaro. Então ele está interligado com essa parábola e está mostrando que no mundo, no juízo, porque a parábola trata do juízo, está mostrando que no juízo vai ter uma situação definitiva, um juízo de condenação eterna para aqueles que se tornaram filhos do maligno, são aqueles que, na figura de Jesus, lá no capítulo 25, são os cabritos, e diferente daqueles que são as ovelhas, onde foi encontrada a misericórdia, né? Então, esse escândalo, por que o escândalo? O que é essa palavra, né? Então, a gente tem que entender que nós vivemos num mundo em que os princípios de justiça, eles vão se tornando relaxados. No começo, há uma reação. Quando algo acontece e que vai mostrando uma tendência contrária aos princípios de Deus, existe escândalo, e as pessoas se escandalizam com aquilo. Oh, isso não pode, isso é errado, né? E apontam para aquilo. Mas com o tempo, esse escândalo vai se tornando rotina, e aí, então, aquilo vai sendo incorporado. Esse é um processo de crescimento da apostasia, do afastamento da fé. Tudo isso é um processo que vai acontecendo ao longo dos anos, né? A gente pode refletir sobre isso e vai vendo. E tem exemplos de monte, né? E coisas que causaram escândalo ao longo da história da humanidade e hoje não são. O escândalo é importante não pelo ato em si. O ato que era escandaloso hoje pode não ser. Um exemplo simples é de roupa, por exemplo. Era escândalo a mulher usar roupa igual a do homem, calça comprida. Isso foi um escândalo no começo, certo? Hoje não é. Aquele escândalo tinha um problema por trás, que era essa tendência do mundo, e aí maligna sim, de colocar a mulher igual ao homem. Essa tendência é porta aberta para um monte de consequências, né, que vão aumentando a apostasia, os princípios de Deus deixados de lado. Então eu estou dando um exemplo aqui rapidamente para que você vai percebendo essas coisas, né? Essa pessoa que inicia esse processo, que se põe à frente disso, esse está condenado. Melhor seria que ele já tivesse sido lançado, morrido antes que isso acontecesse, né? Então essa condenação definitiva existe. Vamos em frente. Para o cristão agora vamos pensar para o cristão. Juízo temporário, edificou com palha ou madeira. Vamos entender o que é isso. Primeiro vem a frase oposta à anterior, do não convertido. Todo convertido está absolvido, enquanto que todo não convertido já está condenado, né? Tem uma possibilidade de ser aceito, mas não como filho. Ao contrário, todo convertido já está absolvido antecipadamente, pois creu em Jesus Cristo, que o justificou mediante a fé. Mas pode estar sujeito a juízo temporário. Como? Aquele que edificou com palha ou madeira. Vamos entender o que é isso, né? Juízo temporário. Edificou com palha ou madeira. Então, essa é uma passagem de Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 3, né? Começa aí no versículo 11. Então, veja o ensinamento que ela nos traz, né? E que pode nos levar a um juízo temporário, nós como convertidos. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. O fundamento está lá, né? Você está justificado por esse fundamento. Ora, se alguém edifica sobre esse fundamento com ouro, com prata ou com pedras preciosas, ou com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento demonstrá-lo-á. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, antes de dar continuidade. O que significa edificar sobre esse fundamento com ouro, com prata ou com pedras preciosas, com madeira, com feno ou com palha, né? O fundamento é Cristo. Cristo é tudo o que é necessário
para eu crescer em novos valores. Mas se eu fico ali hesitante e fico em torno dos valores deste mundo, eu vou edificando a mim mesmo com coisas perecíveis, madeira, que pode queimar, o feno, que queima facilmente, e a palha, mais fácil ainda, né? Então, ou posso edificar com coisas eternas, o ouro, que não muda, que é provado pelo fogo, e vai a prata, que se apura também com o fogo, e as pedras preciosas, que passaram por todo esse processo na natureza, né? Então, essa edificação que é o nosso propósito, é isso que a gente tem falado tantas vezes, né? Que é a transformação para que nós possamos, naquele dia do julgamento, ser aprovados, né? Porém, se eu não edifiquei completamente, então o dia do julgamento demonstrá-lo-á, será descoberto pelo fogo, o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá recompensa. Então, esse que edificou aí, ele vai passar de alguma forma pelo fogo, primeiro pelo juízo, mas agora, se existe uma condenação, pode ser que ele tenha necessidade desse apuramento. Se a construção resistir, o construtor receberá recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Nos dois casos, ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Por quê? Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então todo o recurso estava em tuas mãos. Então você tem que zelar por isso, né? Para que não tenha necessidade de passar pelo fogo antes de viver a plena salvação, né? O que aconteceu então com essa pessoa? Negligenciou a renovação da alma. Isso está escrito em outras passagens do reino, lógico, as parábolas das virgens, aquelas que não tinham a reserva de óleo. Elas não estavam na plena luz, né? Então, tiveram que passar pelo fogo, ou seja, ficaram nas trevas exteriores, né? Os servos imprudentes, lembra? Servo imprudente é aquele que começou a relaxar com o passar do tempo, tá? Tem uma outra passagem de servo que fala que eles começaram na ausência, na demora da vinda do Senhor, que é ao longo da nossa vida, começam a entrar em disputas com os outros, em brigas, em essas questões todas que nós já falamos, né? E, portanto, vão ter que passar por essa prova com fogo. Fogo não é um fogo do jeito que a gente vê, é uma provação, né? Então, o resultado dessa prova de fogo é que vai determinar se ele vai ficar nas trevas exteriores, que essas trevas exteriores é o inferno? Não, né? É o lugar no reino, porém não para reinar, vai estar sob a condição da lei, que é a condição, você não pode ir a qualquer lugar, isso é pés amarrado, e não pode fazer qualquer coisa, está nos limites da lei. Isso pode, isso não pode. Então, essa é uma condição das trevas exteriores, né? Ou pode ir, uma vez aprovado nessa prova, ao reino de luz, que é a lei perfeita da liberdade, não tem limites. Por quê? Porque mudou a natureza. Você é aquilo que é a justiça, tem a natureza do Pai. Então, pode estar totalmente livre. Então, esse juízo temporário pode nos levar a esses dois extremos, né? Alguns vão direto para a situação da lei perfeita da liberdade. Alguns nós vamos tratar deles mais adiante. E outros passam pela prova do fogo e podem ir para a lei perfeita da liberdade ou podem ir para a situação da lei imposta como no fazer e no ser, né? E no agir. Vamos lá. Bom, existe uma única forma do convertido ser condenado definitivamente. Opa! Esse é outro problema. Existe, então, uma maneira do convertido ser condenado definitivamente. A condenação definitiva, ou seja, excluso do reino, esse foi para o destino dos infiéis, né? Como é isso? É o pecado contra o Espírito Santo. Ninguém recebe algo maior que o Espírito Santo. Podemos dizer assim,
aquele a quem muito foi dado, todo aquele que recebeu o Espírito Santo. Né? Pecar contra o Espírito Santo é pecar contra algo preciosíssimo que nos foi dado. Então, em Mateus 12, vai dizer o seguinte: por isso vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados ao homem, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Todo que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século, nem no vindouro. Bom, vamos explorar um pouquinho isso aí, né? Por que quem tiver falado contra o Filho do Homem pode ser perdoado? São as pessoas que não aceitaram Jesus. Eles estão no mundo aí, estão vivendo pela justiça deles. E pode, no juízo, se encontrar misericórdia nele, ser aceito, não para reinar, mas para estar ali à luz do reino de luz. Né? Ou seja, ele não se tornou luz, né? Aquela transformação é tornar-se luz. Né? Então, esse aí ainda pode. Porém, alguém que teve o Espírito Santo, teve o recurso total para tornar-se segundo a justiça de Deus e depois renegar isso, não alcançará perdão nem neste século, nem no vindouro. Esse foi direto para o juízo de condenação. Isso está escrito em outro lugar? Está aqui, ó, em Hebreus, vai falar com todas as letras mais claramente. Tá? Condenação definitiva. Aqueles que foram uma vez, Hebreus 6, começa no 4, né? Aqueles que foram uma vez iluminados, saborearam o dom celestial, participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus, as revelações, as maravilhas do mundo vindouro, que está ali anunciado, e, apesar disso, caíram na apostasia, aquilo que eu falo, essas tendências do mundo, essas coisas que estão proliferando pelo escândalo e que depois vai se tornando natural, né? Caíram nessa situação. É impossível que se renovem outra vez para a penitência. Por quê? A resposta: visto que de sua parte crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. Veja só por que aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Ele tinha tudo, tinha a presença do Espírito, conheceu a palavra e depois voltou para o pecado. É uma decisão que Deus não impede. Porém, esse não tem mais retorno. Ele decidiu e foi para o seu próprio lugar, né? Que é o péssimo. Né? Bom, estamos chegando aqui ao fim, vamos entrar numa parte importante aí, mas acho que vai ter que ficar para a próxima vez. Vou só citar essa tela então. Quando que ocorre o juízo? Né? Essas questões todas, e nós vamos falar algumas delas na sequência, né? Elas são muito confusas na cabeça da maioria de nós convertidos. Né? E mesmo aqui nós vamos falar com base nas escrituras, com base naquilo que temos, né? Mas chega num limite que a gente começa a falar, não é a verdade plena, ela deve ser desenvolvida, tá? Daí para frente. Mas uma coisa a gente sabe, quando ocorre o juízo, nós vamos ver que é muito claro. Existem outras perguntas muito mais difíceis de responder, né? Em 1 Coríntios 15, 21, vai estar escrito o seguinte: com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, porque Adão foi o que recebeu a condenação da morte, né? Se comeres desse fruto, certamente morrerás. Assim em Cristo todos reviverão. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Então está aí escrito, com efeito, por um homem veio a morte e por um homem veio a ressurreição dos mortos. Cada qual, porém, em sua ordem, como primícias Cristo. Em Cristo. Então vamos entender isso. O primeiro homem ressuscitado, não tem nenhum outro. Primeiro homem ressuscitado é Jesus. Então ele é o primeiro. Né?
Teve pessoas que foram arrebatadas, homens arrebatados, mas isso não é a ressurreição. A ressurreição é passar pela morte, tá? Cada qual, porém, em sua ordem, como primícias Cristo. Cristo foi o primeiro homem, em seguida, os que forem de Cristo por ocasião de sua vinda. Então, veja só, em seguida, esse em seguida tem uma determinada época em que isso vai acontecer. Mas então, primeiro Cristo. E aí, Paulo acrescenta no versículo 51, eis que vos revela um mistério, todos morreremos. O homem vai passar pela morte. Aliás, nem todos morreremos, ligado. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então existe uma transformação. O que ele está falando aí? Que coisa estranha é essa? Que nem todos morreremos? Bom, vamos ver. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, no momento, no exato momento, no som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e aqueles que estiverem vivos serão transformados. Então, esse nós aí é uma maneira que Paulo usou de colocar-se entre esses que estariam vivos na segunda vinda de Cristo. Isso era uma informação que ele mesmo não tinha, ele mesmo depois vai declarar que ele sabia que ele iria morrer, mas ele estava supondo, como todo cristão deve supor, que a qualquer momento pode acontecer esse instante da segunda vinda de Cristo. E essa segunda vinda de Cristo é que está sendo anunciada aí, né? Neste momento, nem alguns que estiverem vivos e estiverem em Cristo, esses que estiverem em Cristo, serão transformados, né? Não precisarão passar pelo processo da morte. Mas todos os outros ressuscitarão, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Mas, afinal, isso acontece quando, né? Através de duas ressurreições. Nós só vamos citar agora as duas. A primeira ressurreição, separação dos filhos da luz, e uma segunda ressurreição, a separação definitiva entre os justos e os injustos. Tá? Isso a gente não vai conseguir tratar hoje aqui. Vamos parar por aí, fica aí para a gente ver na próxima, nosso próximo encontro. Então vamos encerrar dando graças a Deus este assunto, um assunto pesado, complicado, mas importantíssimos para nós. E também uma boa notícia, né, pessoal? Porque tudo está resolvido em Cristo. E é por isso que a gente quer terminar dando glórias e louvores a Ele, que se fez homem como nós, e veio aqui e se dispôs a pagar o preço de toda a nossa condenação. Temos tudo isso na graça de Cristo. E tudo isso podemos acolher se nós estivermos atentos. Senhor, ajuda-nos a estarmos vigilantes nesse tempo de vida que temos nesse mundo, para abrir mão de tudo o que for necessário e acolher tudo aquilo que vós nos deste em Cristo Jesus. Amém.